E aí, galera, beleza? Hoje vamos falar algumas coisas que nos atrapalham. Coisas que a gente está fazendo aqui, coisas que parece que está no nosso dia a dia e acaba nos atrapalhando. Hoje nós vamos falar 5 coisas que está atrapalhando bastante a nossa vida. Vamos ver quais são elas? Sejam muito bem-vindos ao Warlife, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. Então vamos lá ver o que está atrapalhando a nossa vida. Primeira coisa que atrapalha bastante a nossa vida é a gente ficar se comparando com os outros. Tem uma diferença aqui no sentido de você ter uma referência, no sentido de você se inspirar em alguém. Por exemplo, você pode olhar alguém de sucesso e falar assim, nossa, que bacana aquilo que a pessoa fez, a história dela, enfim, o quanto que ela estudou, e a gente usar isso como inspiração, que é completamente diferente da gente ficar se comparando com os outros, a gente precisar fazer coisas para ser igual aos outros. Só porque o outro faz, só porque o outro compra, eu vou comprar também, o outro faz isso aqui, eu quero fazer também, o outro conquista algo, eu quero conquistar também, e a gente viver para impressionar os outros. Viver mais dessa forma, diferente, igual eu falei, de inspiração. Isso faz mal para nós, porque nós temos a nossa vida, a gente não precisa ficar se comparando com os outros. As pessoas, sei lá, se comparam às vezes até com o Neymar ou algo assim. Para que se comparar com ele? Para que se comparar no sentido, não, eu preciso ser exatamente igual? Não, se inspire com o exemplo das pessoas, mas não queira ser exatamente igual aos outros. Isso aí pode trazer até frustração, porque talvez você vai querer ser exatamente igual a outra pessoa conquistou coisas, talvez a gente não vai conseguir conquistar e vai ficar frustrado quanto aquilo. E olha o tanto de bobagem que a gente faz na vida por querer ficar se comparando com outras pessoas. A gente vai gastar coisas que a gente não tem nem dinheiro para comprar, a gente vai comprar coisas que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. Por causa de querer, então, impressionar outras pessoas, a gente vai fazer muita bobagem com dinheiro, a gente vai fazer muita bobagem no sentido de tratar outras pessoas mal ou algo assim. Enfim, são comportamentos e coisas que a gente faz que não deveria fazer, que está atrapalhando a nossa vida, porque a gente está se comparando com outras pessoas. Segunda coisa que nos atrapalha bastante, acomodação. Acomodação é a gente achar que tá tudo certo e beleza, tá tudo bem, tá aqui onde eu tô trabalhando, tá bom, não precisa mudar nada, não precisa evoluir, não precisa fazer mais nada, tá tudo certo. No nosso ministério, a gente fala de igreja, né, também, nas nossas vidas em geral, a gente fica acomodado com as situações. Precisa mudar e a gente não muda, porque a gente tá acomodado. Isso faz um mal também, isso atrapalha as nossas vidas. Atrapalha muitas vezes a gente de aprender coisas novas, de evoluir profissionalmente, evoluir, enfim, nas nossas vidas. É interessante a gente ter aquele incômodo de que, não, isso aqui pode melhorar. O que eu estou fazendo pode ser melhor, o meu trabalho pode ser melhor, aqui as coisas que eu estou fazendo, no geral, elas podem ser melhor. A gente fica acomodado só vendo o mato crescer ou algo assim, a gente fica naquilo, não tem evolução, não tem nada. E claro que isso acaba atrapalhando muito a nossa vida. Terceira coisa que atrapalha bastante também a nossa vida é procrastinação. Ele se junta com esse segundo ponto que eu acabei de falar de acomodação. Você se acomoda, daí automaticamente você já começa a procrastinar as coisas, empurrar as coisas com a barriga, deixar as coisas para a última hora, coisas que precisam ser feitas e a gente vai deixando, vai deixando. Às vezes a gente sofre, muitas vezes, com poucas coisas que a gente deixou acumular e no final vira um monte de coisa que a gente precisa fazer de uma hora para outra. Eu sei que é uma coisa que a gente precisa lidar com isso, né, de ficar procrastinando coisas. Tem gente que é procrastinador mesmo, tem gente que não. É uma luta, é uma dificuldade que a gente tem que enfrentar, mas o ideal seria que nós, quando tivermos que fazer algo, a gente já fazer de uma vez, para a gente não ter problemas lá na frente por conta disso, de ficar deixando as coisas para a última hora. Quarta coisa que atrapalha também nossa vida é a gente não saber dizer não. Parece assim uma bobagem, mas muitas vezes a gente aceita um monte de coisas por a gente não saber dizer não. E dizer não aqui não é dizer não de uma forma grosseira, vamos em tal lugar. Não é isso. É você dizer, olha, dessa vez eu não posso porque eu tenho que fazer isso, eu não posso porque dessa forma, eu preciso priorizar algumas coisas, eu preciso fazer isso. Né? Ser sincero e dizer não é diferente de ser grosso. É bem diferente. Então, quando necessário for, a gente precisa dizer um não. Senão a gente diz sim para tudo. Vamos em tal lugar? Vamos, não tem dinheiro nem para ir. Vamos fazer tal coisa? Vamos, nem queria fazer. Então, essas coisas a gente precisa analisar também. Vai ser necessário muitas vezes na nossa vida a gente ver algumas coisas, priorizar algumas coisas em detrimento de outras e a gente vai ter que dizer não. E lembrando mais uma vez, é diferente de nós sermos grosseiros e falar com as pessoas não, simplesmente não, porque não? Não interessa, ou coisa assim. É diferente. Nós sermos sinceros, a gente saber o que a gente tem que dizer não, e algo assim é importante para nós.
muito prejudicial a gente muitas vezes ficar dizendo sim para tudo, para coisa que a gente nem pode fazer e tá dizendo sim só para agradar as outras pessoas. E aqui tá coisa que atrapalha muito nossa vida é reclamar demais. E é fato, parece que o que tem de reclamação, pessoas se reúnem para conversar e estão conversando e estão reclamando de alguma coisa, parece que o ponto central vai reclamar. Por exemplo, se não tem assunto, vai conversar sobre o tempo. E daí vai conversar sobre o tempo o quê? Vai reclamar que tá chovendo, ou vai reclamar que tá muito quente, ou vai reclamar que tá muito frio, ou vai reclamar de alguma coisa. Até quando a temperatura tá meio termo, tem gente que tá reclamando, que desejava frio, que desejava calor. Aí conversa na empresa, por exemplo, começa a conversar, fala, a empresa faz isso, faz aquilo, podia ser diferente, e começa a reclamar também. Aí começa a conversar com os irmãos da igreja, algo assim, começa a reclamar das coisas. Parece que é uma rotina de conversar, e na maioria das vezes as conversas é reclamando, ao invés de a gente cultivar a gratidão. Uma coisa que atrapalha muito as nossas vidas é esse negócio da gente estar sempre reclamando. A gente reclama do trânsito, reclama da chuva, reclama do time de futebol, reclama do presidente, reclama de tudo o que tiver. Quando a gente passa muito tempo reclamando das coisas que a gente não tem, a gente acaba esquecendo de agradecer pelas coisas que a gente tem. Isso é importante a gente meditar sobre isso. A gente ver se a nossa vida é isso, de a gente passar o dia inteiro reclamando de tudo. Não compensa, isso aí também atrapalha as nossas vidas. Essas 5 coisas que nós vimos aqui atrapalham bastante a nossa vida, mas a gente tem mais um monte de hábito que nos atrapalha também. Vou deixar aqui vídeos para vocês assistirem aqui em cima, aqui na descrição também, sobre vídeos, sobre vários temas. Inclusive tem desses temas que eu falei aqui nesse vídeo, a gente já tem vídeo completo sobre eles. Vai ficar aqui tudo na descrição para vocês assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que Deus abençoe a vida de vocês e até mais.